Antes das perguntas, eu queria fazer um pequeno adendo para dirimir uma dúvida que surgiu na internet que me enviaram no dia de hoje. Aliás, foi Monge Shudo que me enviou o texto de uma pessoa a quem ele tinha tentado explicar esse problema, e eu quero reforçar aqui. A questão é a discussão sobre se o budismo é teísta ou não, se ele preconiza a existência de alguma divindade. A resposta é, claramente, quando consideramos os ensinamentos budistas originais, a ideia de um Deus criador é completamente descartada, porque ela é substituída pelo conceito de originação dependente. As coisas existem em dependências uma das outras, e isto é porque aquilo é numa espécie de círculo contínuo de surgimento, sem que haja uma vontade ou alguém que toma uma iniciativa de criar o mundo com todos os problemas que advêm desse tipo de ideia, como a existência de um deus do mal, um demônio, ou de haver um início no tempo, ou não se responder à pergunta, já que surgiu um criador para justificar a existência das coisas, quem seria a origem do criador, e assim por diante. Todos esses problemas filosóficos são desconhecidos no budismo, porque ele não fala a esse respeito. Historicamente, há uma tentativa de ressurgimento da ideia de Deus dentro do budismo, como se a ideia de Deus tivesse sido expulsa por Buda pela porta da frente e ela tentasse entrar pela porta dos fundos, sob a forma de um Buda primordial ou de um Buda de uma mente infinita, que seja a origem das coisas. Isso contraria o ensinamento de originação dependente. Portanto, para o Zen, não existe isto. E não se trata de o Zen ter adotado essa postura quando veio ao Ocidente para atrair aqueles originalmente descrentes. Não se trata em absoluto disto, porque essa é a proposta inicial dos ensinamentos de Buda, de que não existe um Deus interferente lá fora para quem nós vamos pedir coisas. Um dos argumentos usados para dizer isso é que no Oriente, para contrariar isso, dizer que o Zen no Ocidente é diferente, que no Oriente você encontra a população fazendo promessas e ofertas aos templos, na tentativa de obter benefícios e bênçãos ou a interferência de deidades. Sim, é assim. Esse é, vamos dizer, o Shinto-budismo popular no Japão, e em outros países isso também aparece, mas trata-se apenas de superstições populares que o budismo não fez força para desmontar, deixando seu ensinamento mais puro para aqueles que desejam praticar dentro dos monastérios, aqueles que desejam estudar mais profundamente, e deixando a população em geral com as suas crenças originárias, consoladoras, sem tentar retirá-las e levar as pessoas a um questionamento filosófico que elas não estavam preparadas para enfrentar. Então, o budismo apresentou em alguns lugares uma abordagem gradual,
que é o caso típico, por exemplo, no Tibete. Ensinamentos graduais indo até níveis mais altos, onde o ensinamento que eu estou dando aqui, por exemplo, seja apresentado no nível mais alto. E no nível mais baixo, ele simplesmente sendo deixado por conta de rituais ou de coisas que fossem palatáveis para as pessoas comuns. E o ensinamento mais límpido, mais puro, reservado para aqueles que realmente o estavam procurando. O Zen está fora dessa corrente gradual porque, na sua origem, ele surge na China no meio budista e ele tenta cooptar dentro dos budistas aqueles que queriam esse ensinamento. De modo que o Zen como que se enquista dentro da sociedade budista com essa proposta. E quando ele se torna dominante em algum período na China ou no Japão, ele adota duas posições. Uma posição tolerante para com as crenças populares e outra mais pura, somente para aqueles que estão praticando seriamente dentro dos monastérios, o que era então uma conduta monástica. A verdadeira diferença quando chegamos ao Ocidente é que este ensinamento que antes era dado só aos monges começa a ser aberto para os leigos, porque no Ocidente há um ambiente para isso. E então nós temos este Zen com os ensinamentos sendo abertos desta forma desde a década de 60 no Ocidente. É isso que tem acontecido, porque antes no Oriente ele estava como que reservado e os seus textos eram muito difíceis. E no Ocidente, traduzidos para as línguas ocidentais, eles se tornaram acessíveis. É isto. Vamos para as perguntas de hoje. Sensei, o que temos a aprender sobre o amor próprio pelos ensinamentos? O amor próprio é um fenômeno ligado à questão de um ego. Por que alguém teria um amor próprio? Você tem que desenvolver um amor por todos os seres, não um amor próprio. De amor próprio, a humanidade, e de autoestima, a humanidade não tem falta alguma. Tem, talvez, excesso de individualismo e pouca visão coletiva e solidária e de consideração pelos outros. Sensei, tenho procurado algum material escrito sobre materialismo espiritual por ser um problema na minha prática. Vi que existe o livro de Shogyan Trungpa sobre o tema, mas aparentemente ele não teve uma conduta coerente com o Dharma. Recomenda algum material sobre o tema? É confiável ler materiais dos mestres citados? O material citado é bom, embora a conduta pessoal de Trungpa o desabilite como um guia espiritual para um aluno, ele não quer dizer que o seu trabalho intelectual seja errôneo ou sem sentido. Há sentido no trabalho intelectual, apesar de ter sido produzido por uma pessoa com uma conduta que envergonhou o budismo. Sensei, que atividade em nosso cotidiano devemos evitar com o intuito de progredirmos em nossa prática e quais cultivar? Muito obrigada. A recomendação de Buda é: procure as coisas que elevam, as coisas que enobrecem, e evite as coisas baixas, vis e ignóbeis. São essas palavras que ele usa. Se uma coisa conduz ao bem, a bons sentimentos e ao benefício dos outros seres, ela deve ser praticada. Se, ao contrário, ela produz só o benefício para você mesmo
e prejudica outros seres, ela deve ser evitada. Nós devemos colocar a compaixão acima das outras considerações, a consideração pelos outros acima da consideração própria, como eu falei na resposta da pergunta sobre si mesmo, sobre o amor a si mesmo, sobre a autoestima, o amor próprio.